O homem é aquilo que ele pensa, parte 2. Efeito do pensamento sobre a saúde e o corpo. O corpo é o escravo da mente. Ele obedece às operações da mente, quer elas sejam deliberadamente escolhidas ou automaticamente manifestadas. Sob o comando dos pensamentos ilícitos, o corpo afunda rapidamente na doença e na decadência. Dirigido por pensamentos alegres e bonitos, ele se reveste de juventude e de beleza. Doença e saúde, como as circunstâncias, têm suas raízes no pensamento. Pensamentos doentios se expressarão através de um corpo doentio. Pensamentos de medo, é coisa sabida, matam um homem tão rapidamente quanto uma bala, e, embora não tão rapidamente, matam sem cessar milhares de pessoas. Os indivíduos que vivem sob o medo da doença são os que adoecem. A angústia leva todo o corpo a entrar num rápido processo de abatimento e o deixa aberto às enfermidades. Por outro lado, pensamentos impuros, ainda mesmo que fisicamente não consentidos, não tardarão a destruir o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes edificam o corpo em vigor e graça. O corpo é um instrumento plástico e delicado que responde prontamente aos pensamentos que o impressionaram, e hábitos mentais produzirão nele os respectivos efeitos, sejam eles bons ou maus. Os homens continuarão a ter o sangue impuro e envenenado enquanto propagarem pensamentos sujos. De um coração limpo brotam uma vida limpa e um corpo limpo. De uma mente corrompida brotam uma vida corrupta e um corpo deteriorado. O pensamento é fonte de ação, de vida e de manifestação. Torne essa fonte pura e tudo será puro. Mudar de regime alimentar de nada adiantará ao homem que não mudar seus pensamentos. Quando alguém purifica seus pensamentos, passa a não desejar mais alimentos impuros. Pensamentos sadios fazem hábitos sadios. O suposto santo que não lava seu corpo não é um santo. Quem fortalece e purifica seus pensamentos não precisa preocupar-se com o perigo dos micróbios. Se você quiser aperfeiçoar seu corpo, preserve sua mente. Se quiser renovar seu corpo, embeleze sua mente. Pensamentos de malícia, inveja, desapontamento, desânimo privam o corpo de sua saúde e de sua graça. Uma fisionomia carrancuda não é produto do acaso, é resultado de pensamentos sombrios. Rugas que desfiguram são causadas pela insensatez, pela paixão, pelo orgulho. Conheço uma mulher de 96 anos que tem o semblante luminoso e inocente de uma menina. Conheço um homem que ainda está bem abaixo da meia-idade, cujo rosto é marcado por desarmoniosos contornos. O primeiro exemplo é o resultado de uma disposição meiga e radiante. O segundo é fruto da paixão e do descontentamento. Assim como você não pode ter uma habitação arejada e saudável se não permitir que o ar e a luz do sol penetrem em sua casa, também um corpo forte e uma aparência risonha, feliz ou serena só podem resultar de uma mente livremente aberta a pensamentos de alegria, boa vontade e serenidade. No rosto dos velhos há rugas deixadas pela bondade, outras por pensamentos fortes e puros, e outras sulcadas pela paixão. Quem não as distinguiria? Para aqueles que tiveram uma vida reta, a velhice é calma, tranquila e impregnada de doce harmonia como um crepúsculo. Conheci recentemente um filósofo em seu leito de morte. Era velho só em anos. Morreu tão suave e tranquilamente quanto havia vivido. Para dissipar os males do corpo, não há melhor médico do que uma mente alegre. Para dispersar as sombras do sofrimento e da tristeza, não há melhor conforto do que a benevolência.
A mente que vive sempre dominada por ideias de maldade, cinismo, desconfiança e inveja, vive confinada nas profundezas de uma prisão construída por ela própria. Mas pensar bem de todos, tratar todos com alegria, aprender pacientemente a descobrir o bem de todos, são pensamentos altruísticos que representam as próprias portas do céu. E alimentar dia a dia pensamentos de paz em relação a todas as criaturas trará abundante paz a quem assim agir. Pensamento e objetivo. Sem que o pensamento esteja ligado ao objetivo, não haverá realização inteligente. A maioria das pessoas deixa que o barco do pensamento vague à deriva no oceano da vida. A falta de objetivo é um vício e semelhante deriva deve cessar para todo aquele que quiser desviar-se da catástrofe e da destruição. Quem não tiver em sua vida nenhum objetivo central será presa fácil de mesquinhas preocupações, medos, problemas e autopiedade, indícios todos esses de fraqueza que levarão, tão certamente quanto pecados deliberadamente planejados, ao fracasso, à infelicidade e a perdas, pois a fraqueza não pode perdurar num universo movido pela energia. Todo homem deve conceber em seu íntimo um objetivo legítimo e se dispor a alcançá-lo. Deverá fazer desse objetivo o ponto central de seus pensamentos. Poderá ter a forma de um ideal espiritual ou de um objeto mundano, mas conforme seja sua tendência no momento, deverá focalizar firmemente suas forças mentais nesse objetivo ante o qual ele próprio se colocou. Deverá fazer desse objetivo seu dever supremo e dedicar-se à sua consecução, não permitindo que seus pensamentos se dispersem em efêmeras fantasias, anseios e imaginações. Essa é a estrada real que nos leva ao autodomínio e à verdadeira concentração do pensamento. Ainda que por sucessivas vezes deixe de atingir sua meta, o que forçosamente acontecerá até que a fraqueza seja vencida, o fortalecimento que isso trará a seu caráter será a medida do seu verdadeiro êxito e lhe dará uma nova perspectiva para futuros poderes e triunfos. Os que não estão preparados para a apreensão de um alto objetivo devem fixar seus pensamentos no perfeito cumprimento de seus deveres, por mais insignificantes que suas tarefas lhes possam parecer. Só dessa forma podem os pensamentos ser concentrados e focalizados. A resolução e a energia desenvolvidas, e uma vez conseguido isso, não haverá nada que não possa ser realizado. Acreditando na verdade de que só pelo esforço e pela prática é possível desenvolver a força, a alma mais fraca que conheça sua própria fraqueza começará imediatamente a exercitar-se e, somando esforço a esforço, paciência a paciência, força a força, jamais deixará de crescer, até que por fim se torne divinamente poderosa. Do mesmo modo que o homem fisicamente fraco pode tornar-se forte mediante cuidadoso e paciente treinamento, o homem de pensamentos fracos pode revigorá-los exercitando-se na prática do reto pensar. Pôr de lado a falta de objetividade e a fraqueza e começar a pensar com um firme propósito equivale a entrar para a categoria dos fortes que só reconhecem o fracasso como um dos atalhos para a realização, que obrigam todas as contingências a servi-los e que pensam vigorosamente, ousam destemidamente e realizam com maestria. Tendo determinado a sua meta, o homem deve traçar mentalmente um caminho reto para alcançá-la, seguindo-o sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Dúvidas e temores devem ser eliminados com rigor. Eles constituem elementos desintegradores que desviam a linha reta do esforço, tornando-a curva
ineficiente e inútil. Ideias de medo e de dúvida nunca realizam coisa alguma, nem poderiam. Sempre levam ao fracasso. Objetividade, energia, capacidade de realização e todos os pensamentos vigorosos cessam quando a dúvida e o medo se insinuam. A vontade de fazer brota do conhecimento de que podemos fazer. Dúvida e medo são os grandes inimigos do conhecimento, e quem os encoraja, quem não os destrói, atrapalha-se a cada passo. Quem derrotar a dúvida e o medo terá derrotado o fracasso. Seu próprio pensamento alia-se à força, e todas as dificuldades são enfrentadas com bravura e vencidas com sabedoria. Seus objetivos são plantados no tempo certo e florescem e dão frutos que não caem prematuramente. O pensamento aliado com destemor à determinação se transforma em força criativa. Quem tiver conhecimento disso estará pronto para tornar-se algo mais alto e mais forte do que um mero feixe de pensamentos vacilantes e de sensações instáveis. Quem fizer isso se transforma no manejador consciente e inteligente de suas forças mentais. O fator pensamento na realização. Tudo o que o homem realiza e tudo o que ele deixa de realizar é o resultado direto de seus próprios pensamentos. Num universo perfeitamente ordenado, no qual a perda do equilíbrio significaria destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e a força de um homem, a pureza e a impureza, são suas e não de outro homem. São produzidas por ele próprio e não por outro. E só podem ser modificadas por ele mesmo, nunca por outro homem. Sua situação também lhe é própria e não de outra pessoa. Seu sofrimento e sua felicidade se desenvolvem em seu íntimo. Como ele pensa, assim ele é. Como continuar a pensar, assim permanecerá. O homem forte não pode ajudar outro mais fraco, a menos que o mais fraco queira ser ajudado. E mesmo assim o fraco terá de se tornar forte por si mesmo. Pelos seus próprios esforços, terá que adquirir a força que admira no outro. Ninguém, a não ser ele próprio, pode modificar seu estado. Era muito comum pensar-se e dizer-se: muitos homens são escravos porque um deles é opressor. Odiemos o opressor. Hoje, entretanto, existe entre um número cada vez maior de pessoas uma tendência para inverter esse julgamento e para dizer: um homem se torna opressor porque são muitos os escravos, desprezemos os escravos. A verdade é que opressor e escravo são cooperadores na ignorância e, embora pareçam afligir uns aos outros, na realidade afligem-se a si próprios. Um conhecimento perfeito percebe a ação da lei na fraqueza do oprimido e na força mal aplicada do opressor. Um perfeito amor, vendo o sofrimento que ambas essas condições acarretam, não condena nem um nem outro. Uma perfeita compaixão abraça tanto o opressor quanto o oprimido. Aquele que tiver vencido a fraqueza e eliminado todo o pensamento egoísta, não será nem opressor nem oprimido, será livre. O homem só pode subir, conquistar e realizar elevando seus pensamentos. Só pode permanecer fraco e abjeto e miserável se recusar a elevá-los. Antes de poder realizar qualquer coisa, ainda mesmo no plano mundano, ele terá que elevar seus pensamentos acima da servil acomodação instintiva. Para ter sucesso, não pode renunciar a todo o instinto e a todo o egoísmo, de modo algum, mas pelo menos uma parte desses dois elementos terá que ser sacrificada. O homem cujo primeiro pensamento é a de instintiva autocomplacência jamais será capaz nem de pensar claramente, nem de planejar metodicamente. Não será capaz de descobrir e desenvolver seus recursos latentes e fracassará em qualquer empreendimento.
Não tendo começado a controlar de forma viril seus pensamentos, não terá condições de controlar negócios e de assumir responsabilidades sérias. Não estará apto a agir independentemente e a se manter sozinho, mas será limitado apenas pelos pensamentos que escolher. Não pode haver progresso nem realização sem sacrifício, e o sucesso mundano do homem será proporcional aos sacrifícios que ele for capaz de impor a seus confusos pensamentos instintivos. À medida que souber fixar sua mente no desenvolvimento de seus planos, no fortalecimento de sua resolução e de sua autoconfiança. E quanto mais alto conseguir elevar seus pensamentos, mais viril, mais correto e mais justo se tornará, maior será o seu sucesso, mais abençoadas e mais duráveis suas realizações. O universo não favorece os avarentos, os desonestos, os pervertidos, embora por vezes, de maneira apenas superficial, pareça fazê-lo. Ele ajuda os honestos, os magnânimos, os virtuosos. Todos os grandes mestres de todas as idades sempre declararam isso de várias formas. E para pôr à prova e experimentar isto, basta persistir na resolução de se tornar cada vez mais virtuoso pela elevação de seus pensamentos. Realizações intelectuais são o resultado do pensamento consagrado à busca do conhecimento ou da beleza e da verdade na vida e na natureza. Tais realizações, por vezes, podem estar ligadas à vaidade e à ambição, mas são o produto dessas características. São o resultado natural de longos e árduos esforços e de pensamentos puros e generosos. Realizações espirituais são o resultado de altas aspirações. Quem vive constantemente arquitetando pensamentos nobres e elevados, quem se apoia em tudo o que é puro e generoso, tão certo como o sol atinge o seu zenite e a luz e a plenitude, adquirirá sabedoria e nobreza de caráter e alcançará uma posição de influência e de felicidade. A realização, seja de que tipo for, é sempre a coroa do esforço, o diadema do pensamento. Com a ajuda do autocontrole, da determinação, da pureza, da honestidade e do pensamento bem dirigido, o homem sobe. Movido pelo instinto, pela indolência, pela impureza, pela corrupção e confusão mental, ele decai. Um homem pode galgar os píncaros do sucesso mundano e mesmo os mais altos páramos do plano espiritual e tornar a cair na fraqueza e na desgraça por permitir que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos o dominem. Vitórias alcançadas através do pensamento reto só podem ser mantidas pela vigilância. Muitos se deixam afrouxar quando o sucesso está garantido e rapidamente recaem no fracasso. Todas as realizações, quer no mundo dos negócios, do intelecto ou do espírito, são o resultado do pensamento firmemente dirigido. Originam-se do mesmo método e são governadas pela mesma lei. A única diferença entre elas reside na meta que visam atingir. Aquele que quiser conseguir pouco terá que sacrificar pouco. Aquele que quiser conseguir muito terá que sacrificar muito. Aquele que quiser alcançar grandes coisas terá que fazer grandes sacrifícios. Visões e ideais. Os sonhadores são os salvadores do mundo. Assim como o mundo visível é sustentado pelo invisível, do mesmo modo os homens, através de todos os seus pecados, tribulações e sórdidas tendências, são alimentados pelas belas visões dos sonhadores solitários. A humanidade não pode esquecer os seus sonhadores, não pode deixar que seus ideais se apaguem e morram. Vive neles, reconhece neles as realidades que um dia verá e conhecerá. Compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, sábios, são os construtores do pós-mundo, os arquitetos do céu. O mundo é bonito porque eles viveram. Sem eles, a humanidade que labuta pereceria.
Todo aquele que em seu íntimo alimenta uma bela visão, um ideal elevado, um dia os atingirá. Colombo acalentou a visão de um outro mundo e o descobriu. Copérnico alimentou a visão de uma multiplicidade de mundos e de um universo mais amplo e a revelou. Buda sustentou o ideal de um mundo espiritual de imaculada beleza e perfeita paz e penetrou nele. Ame suas visões, ame seus ideais, ame a música que lhe toca o coração, a beleza que toma forma em sua mente, a amabilidade que reveste seus pensamentos mais puros, pois deles brotarão todas as situações felizes, todos os ambientes agradáveis. Se você simplesmente se mantiver fiel a eles, o seu mundo acabará se edificando. Desejar é obter, aspirar é alcançar. Acaso os mais baixos desejos do homem receberão a mais plena medida de recompensa e suas mais puras aspirações definharão por falta do alimento que as sustenta? Essa não é a lei. Semelhante estado de coisas jamais justificará o pedi e recebereis. Sonhe alto e você há de se transformar naquilo que sonhou. Sua visão é a promessa do que um dia você será. Seu ideal é a profecia daquilo que você um dia finalmente revelará. A maior realização sempre foi no início e por algum tempo um sonho. O carvalho dorme em sua semente, o pássaro espera no ovo, e na mais alta visão da alma, um anjo inicia o seu despertar. Sonhos são os brotos das realidades. As circunstâncias de uma vida podem não ser adequadas, mas não permanecerão assim por muito tempo se você puder ainda que apenas vislumbrar um ideal e lutar por atingi-lo. Você não pode viajar interiormente e permanecer exteriormente imóvel. Imaginemos um jovem duramente oprimido pela pobreza e pelo trabalho, confinado horas a fio numa oficina insalubre, analfabeto e carente de todas as formas de refinamento, mas ele sonha com melhores coisas, pensa na inteligência, no refinamento, na graça e na beleza, imagina e mentalmente constrói uma condição ideal de vida. A visão de uma liberdade mais ampla e de um escopo mais largo o domina. A inquietação o impele para a ação, e ele utiliza tudo o que consegue poupar de seu tempo e de seus meios, por menos que pudessem representar, para desenvolver suas potencialidades e recursos latentes. Em muito pouco tempo, sua mente se modifica de tal forma que a oficina não mais pode contê-lo. Por tal forma se desarmoniza com a sua mentalidade, que ela desaparece de sua vida como uma roupa que despimos, e com o aumento das oportunidades condizentes com o escopo de suas potencialidades em expansão, ele a abandona para sempre. Anos mais tarde, vamos encontrar esse jovem já feito homem maduro. Encontramo-lo já senhor de certas forças mentais que maneja com largo prestígio mundano e com um poder quase inigualado. Em suas mãos manobra os cordéis de gigantescas responsabilidades. Fala e, oh maravilha, vidas se transformam. Homens e mulheres bebem-lhe as palavras e reformam seus caracteres. E como um sol transforma-se no luminoso eixo em torno do qual giram inúmeros destinos, realizou a visão de sua juventude, tornou-se um com o seu ideal. Você também, jovem leitor, realizará a visão, não o ocioso desejo, de seu coração, seja ela vil ou bela, ou uma mistura de ambos, pois há de gravitar sempre na direção daquilo que secretamente mais ama. Em suas mãos serão colocados os resultados exatos de seus próprios pensamentos. Você receberá aquilo que merece, nem mais nem menos. Seja qual for o seu ambiente atual, você cairá, permanecerá nele ou se alçará com seus pensamentos, com a sua visão, com o seu ideal.
você se tornará tão pequeno quanto o desejo que o controla, tão grande quanto a aspiração que o domina. Nas belas palavras de Stanton Kirkan Davis, você pode estar fazendo suas contas e de repente sairá pela porta que por tanto tempo parecia ser uma barreira diante de seus ideais e se verá diante de uma audiência, a pena ainda enfiada por trás da orelha, o tinteiro ainda na mão, e nesse mesmo instante verá jorrar a torrente de sua inspiração. Poderá estar pastoreando carneiros, passará a vagar pela cidade, intrepidamente guiado pelo Espírito, entrará na sala do mestre e pouco tempo depois ele dirá: não tenho nada a te ensinar. E agora, você, que há tão pouco tempo sonhava grandes coisas enquanto pastoreava carneiros, se tornou o mestre. Deixe de lado a serra e a plaina e assuma por si mesmo a regeneração do mundo. O irrefletido, o ignorante e o indolente, vendo apenas os efeitos aparentes das coisas e não as coisas em si, falam em sorte, em fortuna, em acaso. Vendo um homem enriquecer, dizem: que sujeito de sorte. Notando que um outro se intelectualiza, exclamam: como ele é bem dotado. E percebendo o espírito religioso e a ampla influência de outro, observam como a sorte o ajuda a cada passo. Não veem as provações e os fracassos e as lutas que tais homens voluntariamente enfrentaram para alcançar a sua experiência. Não têm conhecimento dos sacrifícios que eles fizeram, dos inauditos esforços que desenvolveram, da fé que exercitaram para que pudessem vencer o que parecia invencível e realizar a visão de sua alma. Desconhecem as trevas e os sofrimentos, veem apenas a luz e a alegria e chamam a isso sorte. Não veem a longa e árdua jornada, mas apenas divisam a meta risonha e chamam-no boa estrela. Não compreendem o processo, mas só percebem o resultado e chamam-no acaso. Em todas as atividades humanas existem esforços e resultados, e a intensidade do esforço é a medida do resultado. O acaso não existe. Dons, potencialidades, bens materiais, intelectuais e espirituais são frutos do esforço. São pensamentos concluídos, alvos atingidos, visões realizadas. A visão que você glorifica em sua mente, o ideal que entroniza em seu coração, eis o que você usará para construir sua vida, eis o que você se tornará. Serenidade. Serenidade de espírito é uma das mais belas joias da sabedoria. É o resultado de um longo e paciente esforço de autocontrole. Sua presença é indício de experiência madura e de um conhecimento bem pouco comum das leis e modos de operar do pensamento. Um homem se torna calmo na medida em que passa a compreender a si mesmo como um ser de pensamento evoluído, pois semelhante conhecimento exige a compreensão dos outros como resultado do pensamento. E na medida em que ele desenvolve uma compreensão correta e vê cada vez mais claramente as relações internas das coisas através da lei da causa e efeito, deixa de se agitar e de se irritar, de se preocupar e de se queixar, e se torna equilibrado, firme e sereno. O homem calmo, tendo aprendido a governar-se, sabe como adaptar-se aos outros, e estes, por sua vez, reverenciam sua força espiritual e sentem que podem aprender com ele e confiar nele. Quanto mais tranquilo um homem se torna, maior o seu sucesso, sua influência e sua capacidade para o bem. Até mesmo o comerciante comum verá crescer a prosperidade de seu negócio na medida em que desenvolve um maior autocontrole e equanimidade, pois as pessoas sempre preferem lidar com alguém cujo comportamento é marcantemente igual. O homem forte e calmo é sempre amado e reverenciado. Assemelha-se a uma árvore que espalha sua sombra em terra sequiosa ou a uma rocha acolhedora em meio à tempestade.
Quem não amará um coração tranquilo, uma vida equilibrada e cheia de doçura? Não importa se chove ou se faz sol, ou quais sejam as mudanças por que passam os que possuem essas bênçãos, pois permanecem sempre dóceis, serenos e calmos. Esse raro equilíbrio de personalidade, a que chamamos serenidade, é a última lição da cultura. É o florescimento da vida, o frutificar da alma. É tão preciosa quanto a sabedoria, mais desejável do que o ouro, sim, do que o mais fino ouro. Quão insignificante nos parece a mera busca do dinheiro se comparada a uma vida serena, uma vida que habita as profundezas do oceano da verdade, sob as ondas, fora do alcance das tempestades, na eterna calma. Quantas pessoas conhecemos que amarguram suas vidas, que arruinam tudo o que existe de doce e de belo com temperamentos explosivos que destroem o seu próprio equilíbrio pessoal e envenenam o próprio sangue. Seria o caso de perguntar se a grande maioria das criaturas não arruína a própria vida e estraga a própria felicidade por falta de autocontrole. Como são poucas as pessoas bem equilibradas que encontramos na vida, como é raro encontrar-se aquele equilíbrio que é a característica de um caráter aprimorado. Sim, a humanidade se agita com incontrolada paixão, tumultua-se sob o desgovernado sofrimento, é varrida pelos vendavais da ansiedade e da dúvida. Só o homem sábio, só aquele cujos pensamentos são controlados e purificados, é capaz de impor obediência às borrascas e vendavais da alma. Almas sacudidas por tempestades, onde quer que estiverdes, sejam quais forem as condições em que viveis, sabei disto. No oceano da vida, as ilhas da bem-aventurança estão sorrindo e as ensolaradas praias de vosso ideal esperam por vós. Segurai com mão firme o leme do pensamento. Na barca de vossas almas repousa o piloto mestre. Ele apenas dorme, despertai-o. Autocontrole é força, pensamento reto é domínio, calma é poder. Dizei a vossos corações, aquietai-vos e ficai em paz.